Sabe, tem uma parábola, uma daquelas histórias bem simples, contada há mais de 2000 anos, sobre uma mulher que perde uma moeda. É uma história que, provavelmente, a gente já ouviu dezenas de vezes. Mas, e se o verdadeiro tesouro dessa história não for a moeda em si, mas uma mensagem que, com o tempo, também acabou se perdendo? Vamos juntos nessa busca para redescobrir isso? Bom, essa história está lá no Evangelho de Lucas, ela faz parte de uma sequência de 3 parábolas sobre coisas que se perdem. A cena é super simples, bem doméstica, mas por trás dessa simplicidade toda, ela carrega um peso enorme. A imagem é muito viva, né? Dá para sentir a urgência daquela mulher, a casa sendo toda revirada por algo de muito valor que sumiu. Cada gesto dela, acender a luz, varrer cada cantinho, mostra um desespero focado. E essa busca intensa já prepara a gente para o que vem pela frente. E aqui está o ponto central. A gente conhece tanto essa história que talvez isso tenha nos deixado um pouco cegos para a profundidade do valor que ela tem. E se tiver uma camada de significado que a gente nunca percebeu de primeira? Isso nos leva para uma mudança de perspectiva que é fundamental. A ideia de que o foco da parábola talvez não seja uma pessoa, mas sim um princípio, um valor. Esse contraste aqui é a chave da nossa análise. A visão comum, que é super válida, foca na moeda como um pecador arrependido que Deus encontra. Mas a perspectiva que a gente vai explorar hoje é um pouco diferente. A de que a moeda representa um valor do reino de Deus, algo que foi perdido dentro de nós e que precisa ser recuperado. A própria natureza do objeto já nos dá a dica. O que é uma dracma? É uma moeda e, por definição, é uma unidade de valor, uma medida de riqueza. Jesus não escolheu um objeto qualquer, sabe? Ele escolheu um símbolo daquilo que a gente considera importante. E isso mostra de um jeito brilhante a genialidade de Jesus como mestre. Ele pega algo que todo mundo na época dele entendia perfeitamente, o valor do dinheiro, para explicar uma coisa que era difícil de entender: os princípios e os valores do reino de Deus. Então, tá, se a moeda é um valor, o que acontece quando a gente perde essa moeda? Qual é o perigo? Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, o risco da indiferença, daquela mornidão espiritual. Essa passagem de Apocalipse é bem forte. Ela descreve uma condição espiritual perigosíssima. Não é sobre ser bom ou mal, mas sobre ser indiferente. É o estado de quem perdeu o senso de valor das coisas de Deus e aí tudo fica morno, sem paixão, sem intensidade. E o maior perigo da indiferença é a autoilusão. A pessoa se vê como rica, autossuficiente, acha que não falta nada, mas a realidade espiritual, vista pelos olhos de Deus, é de pobreza e necessidade total. É uma desconexão completa entre a percepção e a realidade. Então, o ponto crucial é este. A fé não é um estado estático, não é uma foto que a gente tira e pronto. A fonte dessa análise enfatiza que a vida cristã é para ser vivida num gerúndio, andando, indo, crescendo, sempre em desenvolvimento. O perigo é ficar no particípio, parado, caído, estagnado. Ok, a gente entendeu o problema. Agora, como começamos a construir a solução? Vamos para o nosso quarto ponto e ver o princípio fundamental por trás da mudança: alinhar os nossos valores. Isso aqui é uma verdade universal. Aquilo que uma pessoa realmente valoriza, lá no fundo do coração, é o que vai ditar suas prioridades, suas decisões e a direção da sua vida. Onde está o tesouro, é lá que o coração vai estar também. E isso se manifesta de um jeito bem prático. As coisas que a gente valoriza, seja a família, a saúde, um projeto, recebem nosso investimento de tempo, de energia, de recursos. O cuidado é a prova concreta do valor que a gente dá. E a outra face da mesma moeda é a celebração. Aquilo que realmente tem valor para a gente é o que nos traz alegria. É o que a gente comemora. É o assunto das nossas conversas. O que a gente celebra revela o que a gente valoriza. E isso nos leva a um momento de reflexão honesta. Olhando para a nossa caminhada, é bem provável que ninguém perca um valor do dia para a noite. A perda é lenta, gradual. Que valores do reino podem ter se desgastado ou se perdido aos pouquinhos pelo caminho? Certo, uma vez que a gente identifica um valor perdido, qual é o próximo passo? Como a gente recupera isso? Isso nos leva à parte prática da nossa análise: o câmbio espiritual. O processo, segundo a fonte, envolve 3 etapas. Tudo começa com o arrependimento,
que é a decisão de mudar de direção. Depois, vêm as disciplinas espirituais, oração, jejum, meditação na palavra, que funcionam como a nossa moeda de troca. E com essa moeda, a gente adquire o verdadeiro tesouro do céu, a riqueza espiritual, a pureza e a visão clara. A lógica é bem simples e direta. Se a oração, por exemplo, não for um valor real e profundo para mim, eu não vou cuidar dela. Posso até cumprir uma rotina, mas vai ser um peso, uma obrigação e não uma prioridade que eu celebro. O cuidado só nasce do valor. E tudo isso nos leva de volta para o final da parábola, a celebração. Mas que celebração é essa? Vamos para o nosso ponto final e o clímax desta análise, a verdadeira festa no céu. Aqui a gente vê um contraste radical de valores. O mundo tende a aplaudir conquistas, acúmulo, sucesso que a gente vê por fora. Mas, segundo essa interpretação, a economia do céu funciona de um jeito diferente. O que se celebra lá são as renúncias. A renúncia do ego, dos valores do mundo, em favor dos valores do reino. Então, o ponto crucial é este. A festa no céu, a alegria dos anjos que Jesus menciona, acontece toda vez que um de nós, igual à mulher da parábola, busca com toda a força e recupera um valor do reino que tinha se perdido na sua vida. Isso dá uma camada de significado totalmente nova para a passagem. A alegria por um pecador que se arrepende, sim, mas um arrependimento que leva a uma transformação profunda. Um realinhamento completo do seu sistema de valores para que ele espelhe os valores do céu. Essa é a verdadeira restauração. E a gente termina com essa pergunta, um convite à reflexão. Não se trata de uma lista de tarefas, mas de uma busca sincera. Se o céu celebra quando um valor é reencontrado, fica a questão: que valor, ao ser recuperado na vida de alguém, poderia ser um motivo da celebração de hoje? A busca começa agora.